Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do Conversando com Poetas do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. Amanhã de manhã eu vou acordar o sol, ler o meu livro de poesia. Amanhã de manhã eu vou acordar o sol com meus acordes e melodia. Amanhã de manhã eu vou acordar o sol, deixar um recado pro teu coração. Amanhã de manhã eu vou acordar o sol, fazer um café e terminar essa canção. Muito obrigado, Henrique Salles, com a sua música autoral. E a nossa convidada de hoje é a poeta Fernanda Meirelles, graduada em Letras, Português e Inglês pelo UES, especialista em Arte e Educação pelo Instituto Federal e mestre em Comunicação Social aqui pela Universidade Federal do Ceará. A Fernanda se dedica à produção de zines, mídia alternativa, escritas de si, educomunicação, arte e comunicação urbana. Foi premiada com literatura livre e leitura do Edital das Artes da Prefeitura de Fortaleza, professora e coordenadora de linguagens artísticas do Centro Cultural Bom Jardim e realizou inúmeras oficinas de fanzine, construiu uma rede de comunicação entre escolas e sua principal atividade hoje é criar e expor de uma forma itinerante com a loja Sem Paredes. Aqui nas paredes do ICA. Aqui, por exemplo, presentes nas paredes do ICA. Muito obrigado por trazer o convite. E o nosso bate-papo começa com a Ana Cristina César, que é a nossa poeta residente em estudo nesse semestre, e um verso dela em que ela diz: os poemas são para nós uma ferida. Para você, Fernanda, o que é o poema? Então, eu assisti algum das entrevistas anteriores, né, e eu fiquei pensando sobre isso antes. E ferida é uma palavra que eu não gosto, é tão doloroso, né? E aí eu me lembrei de um postal que eu fiz que dizia: se toda tatuagem é uma cicatriz, considere meu coração tatuado por dentro. Então eu prefiro pensar em tatuagens e em coisas estranhas que acontecem com a gente que são feridas, podem virar tatuagens, porque viram marcas e isso compõe uma figura no final, né? Ou durante. Né? Então é isso. E eu acho que poesia não é uma ferida. Acho que pode ser a casquinha da ferida. E, Fernanda, o teu estilo ele é multimodal. Você trabalha com várias linguagens, você reúne essas linguagens nas tuas próprias poéticas. Isso é um caos. Como foi que você começou a se construir como essa poeta que você vem sendo? O tema das escritas de si, que eu abordei no mestrado, acabou sendo uma coisa muito importante para tentar dar um arremate, sabe? Mas claro que não é arremate, ainda tem muita coisa por vir. Mas eu comecei escrevendo diários, comecei escrevendo carta, comecei lendo muita gente que também escrevia como se escrevesse cartas, assim como a própria Ana Cristina César. E uma escrita meio confessional mesmo. E aí eu comecei a publicar zines lá quando eu fazia letras. Não foi antes, eu fiz um pouco do curso de história, né? E aí foi quando eu comecei a fazer minhas zines. Também em primeira pessoa. E eu já pensava sobre isso. Eu escolhi escrever em primeira pessoa porque eu acho que uma boa parte do trabalho que eu quero realizar tem a ver com
comunicação muito mais do que só expressão poética, entende? E através da comunicação eu penso que é possível criar uma arte que aconteça num espaço de troca real entre as pessoas, física também, e que coloque as outras pessoas em movimento. Foi isso. Como é que você vem fazendo isso? A comunicação poética nesses espaços de troca. Como é que você produz isso? Existe uma coisa que realmente é fundamental, que é assim, eu trabalho com objetos relacionais, ou seja, zines, postais, principalmente zines e postais. E eles não são exatamente objetos fechados e se distanciam do livro, porque para um livro existir dentro da cadeia do livro, a distância entre leitor e autor é muito grande às vezes. E aí o que o autor tem como oportunidade de estar junto dos leitores são pequenos bate-papos como esse, né? Ou grandes eventos em que só ele fala e trocentas pessoas escutam. E eu não acho que isso me interessa, entende? Como é que você vem encurtando esses espaços? O meu trabalho acaba ele acaba se pulverizando em vários objetos muito mínimos, muito efêmeros, que existe um tipo, é como se eu estivesse contando a mesma história em milhões de pequenas partículas, que são através dos postais, que são através das pichações que eu faço na rua, que são através das zines, e não através de um livro, embora eu também tenha participado de coletâneas de contos, uma coletânea de poemas, mas talvez chegue uma hora de fazer um livro, mas eu não tenho tanto ambição, vontade, de me publicar no livro. Ela existe, mas ela é bem discreta. O teu livro é o mundo? Provavelmente sim, são as pessoas. Você recebeu alguma influência para se tornar esse tipo de artista que você é hoje? Sim, milhares, muitas. Eu não vou falar aqui as mais importantes porque elas não se organizam na minha cabeça dessa forma. Mas eu acho que uma das primeiras pessoas que eu li muito quando eu era adolescente e comecei a gostar de escrever foi o Mário Quintana, poeta gaúcho, né? E com o Mário Quintana eu percebi que o verso livre era algo que me atraía muito mais. O verso livre, os elementos do cotidiano, o humor, essa leveza, muito mais do que o que era tido. Porque o próprio Mário Quintana foi, durante muito tempo, relegado a um segundo escalão da poesia brasileira. Pois é, adoro segundos, terceiros, quartos, quintos escalões. Lendo algumas das entrevistas que você concedeu, escritas ou em vídeo, eu percebi que existe uma relação muito grande com a cidade. A cidade, ela demarca o teu jeito de criar. Como é que é essa tua relação? Esses dias eu estava vendo o Henrique Araújo comentando que a expressão meu interior para ele é algo muito bacana, né? Que aqui a gente fala, vou passar o feriado no meu interior, vou para o meu interior, ou então, não, meus pais são de tal lugar que é o meu interior. E como essa expressão é interessante, que a gente tem aqui muito no Nordeste, né? Eu acho que o meu interior é Fortaleza. E é uma cidade muito estranha, muito desmantelada, muito de passagem, de pessoas que vêm do interior para morar aqui, e agora talvez a gente está tendo muitas gerações de pessoas que têm os 4 avós nascidos em Fortaleza, isso ainda é novo. Então a noção de pertencimento é muito nova aqui. E o lugar onde ela está no Brasil, situado ao resto do mundo, traz muitas questões. O lugar onde ela fica no mapa do Nordeste e no mapa do Brasil significa muita coisa, tanto na matéria de isolamento como em ser um lugar de passagem. E eu penso muito sobre isso. E Fortaleza é a cidade onde eu escolhi morar. Eu podia estar morando em outros lugares, mas não, eu gosto de morar aqui, quero morar aqui, mesmo com todas as mazelas. Você é nascida e criada em Fortaleza? Não, eu nasci no Pará, eu sou de Marabá, mas eu só vivi 3 meses. Então eu vim pra cá de avião com 3 meses sozinha. Minha mãe me despachou. É uma série de motivos. E aí, então eu não lembro do Pará. Minha cidade, eu não lembro do Marabá, minha cidade é Fortaleza mesmo. E o que te faz criar raízes em Fortaleza? Querer fazer desse o teu chão? Ótima pergunta. Eu acho que desde muito cedo eu comecei a andar pela cidade de forma muito livre. Eu aprendi a pegar carona muito cedo. Eu comecei a estudar o mapa da cidade.
eu gazeava a aula para conhecer lugares da cidade que eu queria conhecer. E andava muito a pé também. E ao longo da minha adolescência e vida adulta, eu fui conhecendo pessoas por conta dos zines que trabalhavam em movimentos sociais de diversos pontos da cidade, e isso expandiu muito a minha visão sobre onde é o centro, onde é que as coisas acontecem. E explorei muitos lugares com oficinas de fanzine, descobri muitos lugares com oficinas de fanzine, criei laços em vários lugares da cidade e convivi também com pessoas de vários tipos. Então, Fortaleza para mim realmente é imensa e não paro de descobrir coisas nela. E existe esse paralelo que é assim, casa, corpo e território, que para mim é muito misturado. E é um tema para onde eu sempre volto, de várias formas. E você continua perambulando pela cidade? Claro, sim, sempre. É uma das formas de existir de uma maneira mais sustentável, eu acho. E é estar aberto, e é conhecer outras pessoas, outras realidades. Sustentável, inclusive, para o corpo? Sim, para a sua própria saúde mental, por exemplo. Saber o que é que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, como suportar isso. Você só pode suportar o que está acontecendo lá se você também souber que lá está acontecendo um dos saraus mais potentes da cidade. Não dá para saber só de longe. Tem que saber de perto, conversar com as pessoas, ir lá. E o que te trouxe para a universidade? Um artista que resolveu fazer mestrado em comunicação social. Eu adoro estudar. Eu devia fazer uma camisa assim, I love nerds. Adoro estudar. Mas o lance é que não são só pessoas estudiosas dentro de um padrão que me atrai, não. São pessoas curiosas e que estudam muito, estando elas próximas a instituições ou não. Eu realmente gosto muito de pessoas que estudam muito alguma coisa e que são naturalmente curiosas e vão atrás do que elas querem e tal. Uma boa parte delas, por um recorte social, econômico, para mim, eu encontrei dentro das universidades. Eu poderia ter seguido, poderia ter terminado o doutorado, estar dando aula, sei lá, eu não quis. Eu acho que eu ando muito subindo com o meu tempo, minhas escolhas, minha grade. Obviamente, isso resulta, como tudo, em vantagens e desvantagens, né? As palavras que eu sempre escuto, segurança, estabilidade, não sei o quê, no final das contas eu acho tudo uma grande ilusão. E o meu conceito de segurança e estabilidade se relaciona a outra coisa, não só ter tanto de dinheiro na conta do banco por causa de um salário no final do mês. Eu acho que isso não é segurança nem estabilidade mais. Obviamente que dentro disso que eu estou falando existe um outro recorte social, econômico, de privilégio, mas eu realmente faço minhas contas para não ter grandes ambições, nem grandes gastos e obviamente também nem muitos ganhos. E aí eu passei muito, eu fiz história, metade de história, eu fiz letras, fiz especialização, essas coisas que você falou, mas entre uma coisa e outra existiram lacunas. Não lacunas, existiram pausas, onde eu fui viver outras coisas. E aí eu decidi, eu nunca decidi voltar a estudar na academia porque era um curso natural das coisas. Eu sempre voltava porque era algo que eu realmente queria descobrir. Tem uma coisa que eu realmente quero ler sobre, pesquisar sobre, ter outras pessoas com quem conversar sobre isso. E naquele determinado momento da minha vida eu sentia falta, sim, de uma rotina tranquila, de sair de casa, de encontrar aquelas pessoas. E aí por isso eu voltava para a universidade. Foi por isso. Você não é somente uma profissional estudiosa, você também é uma profissional estudada por alguém. Foi recentemente tema de um trabalho de conclusão de curso que se tornou o livro. Como é que foi essa tua experiência de sair da estudiosa para ser pesquisada? Foi super esquisito, porque o livro, feito pela Nayana Gomes, é um tipo de biografia, né? Mas na realidade é uma desculpa para falar sobre Fortaleza e toda essa relação que existe de criação, pertencimento, transformação dentro da cidade. Mas quando ela me mostrou, quando ela me disse que estava pronto, porque isso foi um processo de 1 ano e meio, né, de conversas e tal, entrevistas. Quando ela me disse que estava pronto e me mostrou, aí eu pensei, pronto, vou morrer agora, né? Porque é estranho alguém escrever uma biografia sobre alguém vivo, né? Com tão pouca idade. Eu vou fazer 40 anos, eu sou uma senhora de meia idade, tecnicamente sim. Então, não é tanto.
Isso me fez pensar muito, meu Deus, olha só, tenho 40 anos, vou fazer 40 anos, sair um livro, o que é que eu quero fazer mais, sabe? E aí eu estou nesse trabalho de listar o que é que eu quero fazer mais, e aí o doutorado quase nunca é algo que aparece na lista. Lá para frente eu vou te perguntar o que você quer fazer mais, mas agora eu queria escutar você lendo algumas de suas poesias e depois da leitura sinta-se à vontade para fazer perguntas para Fernanda Meirelles. Tá, ok. Eu não trouxe nenhum livro, né? Eu trouxe uma coleção erótica que eu fiz, que se chama Caminha Sutra e que foi criada em parceria com o Vitor Batista, que é um desenhista daqui de Fortaleza também. O título é? Caminha Sutra. Caminha Sutra. Kama Sutra, Baby. Caminha Sutra. Baby não, Pilha. Né? E aí são 15 cartões e em cada um deles tem um texto, né? Bem curtinho. E aí tem esse que tem gente que faz, mas não espalha, mas faz. Tem o Coisas que Crescem em Silêncio. O caminho mais agradável entre dois pontos é a curva. Às vezes é muito bom viver sob alguma pressão. Paz na terra aos homens de muita vontade. Tenho inveja do seu travesseiro. Esse é um dos meus preferidos. Obrigado pela parte que me tocas. Eu sempre soube que a resposta estaria no céu da sua boca. Esse foi um desafio. Se sutilezas matassem. A pressa é a inimiga do tesão. Esse eu vou deixar por último, que é o mais legal. Sexo ainda é a maior diversão. E aí tem a galera do cinema. Minha felicidade sempre esteve bem debaixo do seu nariz. Deixa o corpo ir na frente. E aí tem os dois que eu mais gosto, que é o Falo, a língua dos anjos. E esse é o meu preferido, que é: as águas de março estão entre minhas pernas quando você está. Essa coleção foi lançada em 2010, né? Então ela já tem 7 anos. Ela já foi revista, inclusive. Tinha uma que era Serei Sua Escrava Branca. E aí eu percebi o quanto isso não era muito legal e tirei. A gente vai aprendendo coisas, né? Sim. Mas essa coleção eu criei também quando eu estava prestes a viajar para a Holanda. E junto com outra coleção que se chamava Cidades Internas, que era sobre ir, voltar, estar na cidade, placas com Ramon Cavalcante. E eu traduzi para o inglês e para o francês, mas essa aqui não dava para traduzir. Então ela ficou realmente em português e eu gosto muito dela. É assim. E esse trabalho pode ser encontrado na Loja Sem Paredes? Sim, que é igual a Comigo, né? Já existe uma próxima marcada, agendada? Loja Sem Paredes? Você vai estar em algum local? Existem algumas feiras que eu participo, mas tem sido tão bacana, as pessoas têm ido até minha casa ver as coisas, tomar um café, bater papo, porque são muitas coisas espalhadas. Então é melhor ir lá em casa, mas vai ter sim, sempre tem, que lá aparece. Perguntas da plateia? Muitos desses fanzinhos, essas coisas, você mesmo que faz, né? Tipo, pega um pedaço de papelão e tem um que eu vi. Aquele não é meu. Não, mas assim, tem uns que esses materiais assim, você que manda fazer a arte ou a produção deles é outra pessoa que faz? Sou eu que faço. A Loja Sem Paredes tem uma incrível equipe de uma pessoa para tudo, para concepção, para ir atrás do material, para execução, para divulgação, trato com quem quer, né, responder pessoas, expor e vender, circular com ela. Na parte de venda e circulação é muito bacana porque existem muitas pessoas que gostam da Loja Sem Paredes, do que eu faço e que são amigas e que entendem que o meu lugar também de feiras e exposição, quando eu saio com a Loja Sem Paredes para algum lugar, é também um lugar de encontrar pessoas. Eu decidi que eu quero um trabalho onde eu possa me divertir, encontrar meus amigos, aprender coisas, trocar coisas e ganhar dinheiro ao mesmo tempo.
Então, nas lojas sem paredes, em feiras, sempre aparece alguém que, Ave Maria, ajuda muito, entendeu? Tipo, fica aí, eu vou comprar comida, volto já, não sei o que é isso, me ajuda a levar as coisas pro carro. E quando eu viajo, acontece a coisa mais bacana também, que é, eu acabo expondo na casa de alguém e as pessoas vão, né? Vamos chamar pelo outro e tal. É um barato. Vai acontecer no comecinho de dezembro de novo, estou indo pro Rio, e aí vai ter uma loja sem paredes lá. Há 2 anos não acontece lá. Já aconteceu também turnê da loja sem paredes, passando por 4 cidades do Nordeste. Foi incrível. E a tua escrita, ela encontra várias superfícies para ser registrada. Garrafas, postais. Sim. Qual foi o local mais inusitado que essa escrita já encontrou espaço de grafia? Objetos de uso comum, sei lá, cafeteiras. O que me incomoda às vezes é que as pessoas confundem o que eu faço com decoração, entende? Isso é um saco. É um saco. Como diferencia isso pra gente? Qual é a diferença básica entre um artista e um designer ou decorador? O designer e o decorador, ele vai criar algo que se adapta à demanda daquela pessoa. E o artista não, ele vai fazer o que ele precisa fazer. E que ótimo se alguém gostar e comprar, né? E aí aqui e acolá aparecem milhares de situações loucas. Surpresas boas também. E quais são os projetos atuais da meia-idade? Muito bom. Olha, existe um projeto antigo que tem a ver com a Cineteca de Fortaleza, que é uma ideia que já tem o quê? 10, 15 anos. Não é só minha essa vontade, essa ideia, que é de ter um lugar onde os zines do nosso acervo, e quando eu falo nosso, não é só meu, é dessa galera e da cidade, estejam dispostos, organizados e abertos à consulta. E que seja um lugar também onde aconteçam oficinas, que seja um ponto de encontro onde as pessoas gostem de ir para descobrir coisas, ver literatura estranha, trocar coisas, ter ideias. Durante muito tempo a gente pensou que isso ia acontecer durante a gestão da Luiziane Lins. Mas com o correr da carruagem, foi ficando claro para todo mundo que está difícil confiar em qualquer governo, né? E aí esse acervo é muito precioso, ele existe, ele passa de 5.000 zines e ele já existiu numa forma móvel, que era a Cineteca Móvel, era uma caixinha com rodinha que ia para vários lugares. No momento ele está na minha casa, ele já esteve em outras casas também. E aí a ideia que eu fico pensando, que eu acho que eu quero realizar ainda, é esse lugar, sabe? E que seja também um tipo de escola doida, sabe? Onde as pessoas aprendam coisas que estão meio fora ou estão muito pouco exploradas no currículo da educação formal, seja na educação das escolas ou nas universidades. E que seja um lugar onde pessoas muito diferentes possam ensinar, não necessariamente pessoas respaldadas pela academia. E não necessariamente só adultos, mas também crianças e idosos, sabe? Esse eu quero fazer. Bem interessante. E, Fernanda, esse Brasil de 2017 atravessa a tua obra criativa? Atravessa todo mundo, não é possível, né? Até quem se faz de doido é atravessado. Não tem para onde correr, né? Então, eu tenho participado de vários debates sobre isso, sobre arte, sobre censura, sobre movimentos sociais nesse contexto, sobre a luta das mulheres, a luta do movimento LGBT. Tudo isso me interessa. E fazer coisas, de fato. Que eu vou sair daqui para uns índices, já para lançar zines com o pessoal, vou estar numa oficina com uma turma do serviço social que vai trabalhar zines numa escola para falar sobre violência de gênero. Então, não podemos sentar na cadeira e ficar lendo sobre o que está acontecendo e os comentários e ficar dentro de casa. Não podemos. A gente tem que estar na rua e falando e criando e trocando com as pessoas e conversando com as pessoas mais estranhas que possam parecer. A gente também não pode parar de conversar. Não pode esquecer que muitas das pessoas que estão
frustradas, desacreditadas e emitindo opiniões equivocadas, muitas delas estão fazendo isso porque nunca foram levadas em conta de fato numa conversa bacana. Eu percebo isso, tem muita gente que está só falando que eu escuta, mas nunca foi ouvida de fato e teve uma experiência bacana de troca. E aí repete o que é dito com mais ênfase por aí, né? É isso. Isso te torna uma pessoa de corpo presente. Sim, claro. E, obviamente, como qualquer pessoa viva de corpo presente, eu também adoeço, passo mal, me canso. Sofre? Claro, mas basta nascer. Teve alguém que disse, o mundo sempre esteve acabando, a diferença é que agora que a gente tem que lidar com isso. Parece que toda geração tem que ter o seu momento de luta. Talvez tenha chegado o nosso momento de luta. Está todo mundo aqui, né? Adulto, esclarecido, lido. Por que a gente escuta tanta música, né? Lê tanto livro, se não é para lidar com essas adversidades? Para alguns, política e poesia é uma associação impossível. Mas eu estou escutando que para você isso é para mim possível, é exatamente o contrário. Para mim é exatamente o contrário. O fato de eu ter saído da minha casa, sentado aqui para falar com vocês, é um ato político. Para mim, eu acho que ser humano, existir perto de outros seres humanos, sem política, é como querer tomar banho de piscina sem se molhar. É impossível. O problema é, existe uma disputa sobre as palavras. E existe uma disputa sobre o termo política. Existe uma disputa sobre o termo revolução. Existe uma disputa sobre o termo ideologia de gênero. Existe uma disputa sobre as palavras. E as pessoas não têm se dado muito conta disso. A quem interessa usar essas palavras dessa forma. Tem um quadro meu que diz, existe uma guerra dentro de cada palavra e um bunker entre nós. O bunker é um lugar a salvo. Ele existe, ele só precisa ser lembrado e visitado com mais frequência. Como foi que você se tornou essa artista engajada? Eu acho que minha mãe tem um papel muito grande nisso, né? Minha mãe foi a primeira e única mulher que se formou e se divorciou na minha família. E eu percebi como era a vida dela. Eu acho que as companhias que eu tive na escola foram muito fundamentais para a visão de mundo que eu tenho. Acho que o fato de ter entrado na faculdade e ter me dado tempo para perambular, vadiar, vagabundar, foi muito importante para perceber o mundo de formas mais abrangentes. O fato de ter começado a trabalhar com ONGs muito cedo também, isso tudo ao mesmo tempo em que eu dava aula em milhares de lugares em Fortaleza como professora de inglês, lugares muito ricos também. Então eu pude meio que transitar nesses lugares, pessoas muito ricas, pessoas muito pobres. Me mantive aberta a ouvir as histórias que essas pessoas têm para contar e também me descobri enquanto uma pessoa trans. Enquanto pessoa trans é uma descoberta mais ou menos recente, mas eu sempre gostei de meninas, principalmente, e muito cedo. Então vivi situações de preconceito também muito cedo. Acho que tudo isso contribuiu, né? Acho que também li os livros certos, né? A sensação que me chega é que não somente a tua loja não tem paredes, mas o teu mundo também não tem paredes. Não, e cada vez mais me agrada bastante a visão anarquista de mundo. Inclusive, eu tenho lido muito sobre educação pelo viés anarquista e tudo bate, assim, é incrível como faz sentido. E aí, toda essa história de... Porque, olha só, a gente está aqui conversando sobre literatura, poesia e palavras, né? O quão curioso é o nosso instinto humano de dar nome às coisas. E o próprio Mário Quintana tem uma poesia que diz: tudo que não tem nome nos perturba. O nome é A Bela e o Dragão. Depois vocês procuram esse poema, ele é massa. Diz assim: se a Bela faz de ti gato e sapato, batiza, por exemplo, de A Bela Desdenhosa, com B maiúsculo e D maiúsculo. Ele, então, rotulado, classificado, cismado com todos os seus movimentos previsíveis, dentro de um
sei lá. E se um dia um dragão te seguir por toda parte, chama ele, não, se um dragão se assustar, chame ele de Jolie, e ele vai seguir como um cachorrinho. A gente precisa se dar conta de que as palavras e a forma como a gente nomeia o mundo são muito decisivos para manter a nossa energia vital funcionando e tudo. E... peraí, repete o que me perguntou. Eu me lembro. É pra você se lembrar. Não, peraí, calma, tinha a ver com as palavras. Sobre você seu mundo ser Pronto. Assim, eu precisei sair do Brasil para entender o que as pessoas percebem quando eu dizia eu sou brasileira. Tá, eu sou brasileira. Mas eu já tinha viajado muito pelo Brasil, quando eu saí do Brasil e conheci estrangeiros. Então, assim, quando eles diziam, você é brasileira, na cabeça dele aparecia uma ideia de brasileira, que não era minha. E a mesma coisa aqui, você é cearense, quando eu vou para o sul, quando eu vou para outro canto. Existe uma ideia na cabeça. Então, assim, o que são os nomes, sabe? E agora, nesse momento que a gente está vivendo, e assim, toda essa história do orgulho nacional, que a gente está vendo aí a galera enlouquecendo, né? Existe esse viés anarquista que assim, por que as pessoas precisam ter direitos? Assim, não são só brasileiros, é o mundo inteiro, sabe? E você amplia isso que está acontecendo com os imigrantes, os refugiados, Então, assim, o que é uma nacionalidade? O que é uma fronteira? O que é? Para que serve uma fronteira de um país, sabe? E, então, assim, um dos lemas anarquistas é no frontiers, no borders, no countries, no borders, assim, abolir tudo isso. E eu adoro essa ideia. Claro que é bem difícil colocar ela na prática em larga escala, né? Talvez seja impossível, mas isso não me impede de gostar dela e seguir minha vida por ela, né? É isso. Você chegou aqui, eu vou pedir ao Roger para focar numa bela bolsa carregada de palavras, de couro, legal, lindíssima. Então, mas, além dela, você veio literalmente carregada de palavras. O nosso cenário foi preenchido com hoje é um presente possível. Fuja do trabalho e vá namorar. Por que essas palavras te acompanharam hoje para esse momento da nossa conversa? Vou falar primeiro dessa bolsa. Essa é uma bolsa feita pelo seu Expedito Celeiro, lá de Nova Olinda. Numa das passagens da loja Sem Paredes pelo Crato, eu cheguei lá e estava atrás de uma bolsa que fosse feita à mão, né? Que tivesse a ver com o que eu faço também. E aí eu olhei para ele e ele disse assim, não, essa aí tá encomendada aí pela primeira dama, não sei de onde. Eu, bom, então deixa para ele. Não, mas eu faço outra depois, claro. Pode levar. Eu, claro, entendo isso também. Então pronto, trouxe, né? E aí, essa é uma das malinhas da loja Sem Paredes, né? Que viajam comigo para vários lugares. Sim, sempre. E esses dois trabalhos são feitos em stencil sobre papel cartão, que eles ainda vão ser enquadrados, né? São duas frases que aparecem nos postais também, no meu trabalho. O que eu crio enquanto texto aparece em várias superfícies, né? Então, aqui é uma forma. Dá um trabalho danado fazer esse negócio. Mas é muito maravilhoso trabalhar com spray, parece uma mágica, sabe? Porque o tempo que a gente leva para criar o texto, diagramar o texto, cortar, aprontar, ele é inversamente proporcional ao tempo que a gente leva para fazer, é muito rápido. Mas tem umas manhas também. E aí, assim, hoje é um presente possível, é uma frase com dois sentidos, claro, né? De ser o tempo que a gente tem, é o tempo que a gente não tem passado, a gente não tem futuro, a gente tem hoje. E outro é um presente mesmo, é uma dádiva, olha só, a gente está aqui, todo mundo almoçou, bebeu água, olha que presente incrível, saímos de casa para nos encontrar. Um calor danado lá fora, não é, mas tem ar-condicionado aqui dentro. Incrível. E fuja do trabalho e vai namorar, isso, é um dos meus textos que se aproximam desse viés anarquista e tal. Mas ele não é simplesmente um convite engraçadinho, não, ele é uma lembrança de que a gente precisa se cuidar para não ser engolido pela grande máquina que está aí. E, de fato, criar momentos de fuga, sabe? Que são muito importantes. E quando a gente sai do programa, quase sempre onde a mágica acontece, né? É onde as surpresas têm espaço para acontecer. E, gente, namorar é muito maravilhoso, né? Vamos combinar, é muito fundamental. Tá? Namorar no sentido de estar junto com alguém num presente possível, né? Se dar, se permitir, muito bom.
muito libertador. Eu queria fazer uma outra pergunta. Pois não. Como foi que deu? Eu quero escrever, esse início assim, da escrita, essa vontade de escrever. Não houve esse momento. Não, eu sempre escrevi. O que acontece é que ninguém vive isolado, né? Então, eu sempre escrevi e as pessoas que estavam ao meu redor começavam a me mostrar maneiras de fazer essa escrita se espalhar. Zines foi só uma maneira, né? Livro é outra maneira. Ir para um sarau é outra maneira. Criar um texto na internet é outra maneira. Publicar textão é outra maneira. Então, eu vou fazendo o que eu encontro. Não existe uma decisão, eu vou escrever. Não, eu nasci, sempre escrevi. Assim. Você é muito conhecida, Fernanda, em Fortaleza pelo trabalho com zines. E na biografia que eu li, na abertura, você fez um trabalho entre escolas, Sim, utilizando muitas vezes. zines. Fala um pouco sobre essa cultura do zine, esse trabalho que você fez que Bacana. demarcou tanto e demarca tanto a tua existência em Fortaleza. Essa mistura entre... Não, primeiro, zines existem em todos os lugares. Eles só estão fora da grande mídia. Mas todos os lugares que você for, vai ter alguém que faz zine. Só que essa pessoa não está nos holofotes. Mas elas existem. É impressionante. Olha, eu já viajei muito, em todo lugar tem. E a gente se encontra e existe um certo tipo de ética que diz respeito a esse trabalho do faça você mesmo. E que, de novo, se aproxima dos princípios anarquistas. Mas é uma história muito medieval, assim, essa coisa do acolhimento, de você fica na minha casa, fica na sua casa, sei lá. É tanto, ninguém vai questionar, é tanto. Não, é isso. E geralmente é muito barato e por aí vai. Então, zines eles não são só uma forma de expressão, eles são também uma forma de relação humana e uma forma de autoconstrução também. E logo que eu comecei a fazer zines, eu comecei a dar oficinas, isso foi em 2000, já tem 17 anos, né? E aí eu tive a sorte de, no curso de letras, ter professoras que, mesmo sem conhecer zines, entenderam que aquilo podia ser muito legal na sala de aula. Aí na letras eu já fiz esse trabalho em sala de aula nas práticas de ensino, foi incrível. Depois eu comecei a trabalhar com ONGs, em centros culturais, em lugares de educação não formal e os públicos mais diferentes, com esse mesmo princípio. Todo mundo tem algo a dizer e isso pode ser externado e pode ser multiplicado e espalhado de forma muito barata. De forma muito desburocratizada. E depois, quando eu fui para a arte e educação, eu estava estudando isso, né? Como pessoas da educação formal, sem prática artística necessariamente, podiam combinar saberes com artistas que não estão dentro do grande circuito, que são fanzineiros, que escrevem e ou desenham e ou completa a frase. Como eles podiam combinar esses saberes para resultar em experiências muito ricas. Depois disso, eu viajei pela Europa por um edital que não existe mais, claro, né? Estamos nesse governo Temer, que era o edital de intercâmbio e difusão. E eu pesquisei as zinetecas que existem em Londres, que existem... onde mais que eu fui? Na Espanha, existem na França. E na França eu fiquei um mês, na primeira zineteca institucionalizada do mundo. Hoje ela tem quase 30 anos. Né? E aí eu fiquei pensando sobre tudo isso e voltei para fazer o mestrado sobre a escrita de si, estudando as cartas dos fanzineiros que moram em Fortaleza e por conta dos zines começaram a trocar cartas e as cartas se mantinham para além dos zines e dos encontros físicos. Então porque as pessoas ainda trocavam cartas. E aí fui pesquisar isso, né? Então, o que eu falei no começo, que é buscando uma arte que não seja só expressão de uma única para um público, e sim uma construção coletiva, onde essas fronteiras entre autor e leitor se diluam muito rapidamente, né? Acho que os zines me satisfazem nisso, entende? E é também uma oportunidade, uma forma de conviver e encontrar pessoas que, estão num estado, muitas vezes inicial, de descoberta e de experimentação do mundo. Isso não tem a ver com a idade, certo? E outra
me apresenta uma literatura que está fora do padrão de publicação, que muito me interessa. Não exatamente do padrão de publicação, mas do padrão de reverência, que muito me interessa. E como foi esse trabalho entre escolas, usando zines? Então, quando eu estava antes de fazer o mestrado, eu fui professora do Centro Cultural Bom Jardim durante 3 anos, e uma das minhas tarefas lá era mapear as escolas do Grande Bom Jardim e propor oficinas e que, de alguma forma, criassem redes de comunicação entre elas, tendo o Centro Cultural como o lugar de encontro, né? Foi incrível, porque aí eu pude entender como é o trabalho das professoras das escolas públicas, como era, né? Pelo menos há 10 anos, né? Hoje está tudo bem mais difícil. E eu pude ver crianças crescendo, se alfabetizando ao mesmo tempo que escreviam zines. Isso foi muito incrível e isso justifica a minha ideia de ter essa outra escola, porque elas estavam num período de alfabetização e todo mundo dizia, elas não gostam de ler, não gostam de escrever. Tá, elas não estão lendo, nem estão escrevendo o que elas querem. Se elas forem escrever o que elas querem, claro que elas vão escrever. E escreviam muito. E aí a minha tarefa era criar situações onde a gente pudesse imaginar textos, histórias que misturassem a realidade do bairro e a ficção, ao longo de 3 anos, né? Depois disso, aliás, antes disso, já tinha acontecido uma experiência com a prefeitura, que foi, quando foi criada a Coordenadoria de Diversidade Sexual, existia um plano de ter oficinas em 12 escolas públicas a respeito de homofobia. E aí, também criando redes de comunicação entre os alunos e as alunas que produziam zines sobre isso. Ave Maria, foi muita gente, foi muito legal. Reencontrei essas pessoas depois, né, já adultos. Muito bacana, foi incrível. E outras situações também aconteceram. Então, é isso, é um lugar para onde eu sempre gosto de voltar, a educomunicação. Ver pessoas escrevendo o que elas querem escrever de fato. É muito maravilhoso. Fernanda, infelizmente o nosso tempo está se encerrando, mas eu tenho curiosidade. Eu já te encontrei em vários locais da cidade, desde o carnaval de rua até a feira aberta em algum local da cidade. E esse teu astral, a alegria, é exatamente o mesmo em todos os lugares. Como é que você se mantém essa pessoa tão vitalizada, apesar de todas essas adversidades que a gente está vivendo, esse ano de 2017 que parece que é um ano que não quer acabar? Tem mais por aí, em 2018 vai ser uma aventura incrível. Mas você não perde essa... É o que você pensa. É o que eu sinto. É o que você sente. É claro que eu tenho dias péssimos, mas os meus dias péssimos eu não estou a fim de ir para a rua. Aí eu busco me curar, me cuidar na minha casa, ler meus livrinhos, que eu também tenho esse aqui, adoro. Brincar com meus gatos, namorar. Ou ir para o meio do furacão, que é onde as pessoas estão de corpo inteiro, em situações muito mais complicadas do que as nossas, e aprender com elas. É isso. A gente não está com muito tempo para ficar triste, sabe? Não tá. Obrigado. Né?